A psicologia das pessoas que se sentem invisíveis começa muito antes de elas perceberem esse sentimento de forma consciente. Na maioria das vezes, a invisibilidade não nasce de um único evento traumático, mas de uma sequência silenciosa de pequenas experiências acumuladas ao longo da vida. São olhares que não se demoram, vozes que não são interrompidas, mas também não são ouvidas. Presenças que ocupam espaço físico, mas não espaço emocional. Aos poucos, o indivíduo aprende que estar ali ou não estar parece dar no mesmo, e essa percepção, repetida inúmeras vezes, vai moldando a forma como a pessoa se vê, se expressa e se relaciona com o mundo. Desde a infância, muitos aprendem que a atenção é algo condicional. Crianças que cresceram em ambientes onde só eram notadas quando acertavam ou quando causavam problemas, internalizam a ideia de que sua existência neutra não tem valor. Se não brilham, somem, se não incomodam, desaparecem. Isso cria um padrão interno onde o sujeito passa a acreditar que precisa se moldar constantemente para ser digno de ser visto. Quando essa validação não vem, surge a sensação de apagamento. Não é apenas tristeza, é a impressão profunda de não fazer diferença. Com o passar do tempo, essa sensação deixa de ser apenas uma resposta emocional e se transforma em identidade. A pessoa não pensa mais apenas que está sendo ignorada. Ela passa a acreditar que é invisível por natureza. Começa a ocupar menos espaço, falar mais baixo, interromper menos, pedir menos, desejar menos. Existe uma adaptação silenciosa para não incomodar, porque no fundo existe o medo de que, se tentar aparecer e ainda assim for ignorada, a dor seja insuportável. Então a invisibilidade se torna uma forma de autoproteção. Psicologicamente, isso está ligado ao que chamamos de desamparo aprendido. Quando alguém tenta se expressar repetidamente e não recebe resposta emocional adequada, o cérebro aprende que não adianta tentar. A tentativa cessa, não porque o desejo desapareceu, mas porque a esperança foi ferida muitas vezes. A pessoa ainda quer ser vista, mas não acredita mais que isso seja possível. Esse conflito interno gera um sofrimento profundo e silencioso, porque externamente tudo parece calmo, mas internamente existe uma sensação constante de vazio e desconexão. Pessoas que se sentem invisíveis costumam desenvolver uma hipersensibilidade ao ambiente. Elas percebem microsinais de rejeição, mudanças sutis de tom, atrasos em respostas, olhares desviados. Isso não acontece porque são frágeis demais, mas porque o cérebro passou a escanear o ambiente em busca de qualquer confirmação de que sua existência importa. Paradoxalmente, quanto mais a pessoa tenta não precisar de validação, mais sensível ela se torna à ausência dela. Cada pequeno silêncio vira uma prova interna de que ela realmente não é relevante. Com o tempo, essa dinâmica afeta profundamente a autoestima. A pessoa começa a questionar seu valor como ser humano, não apenas suas habilidades ou conquistas, mas sua essência. Surge um pensamento recorrente de que há algo errado nela, algo que faz com que os outros naturalmente não a notem. Isso pode levar a comparações constantes, onde todos parecem mais interessantes, mais dignos de atenção, mais vivos. A própria identidade vai se diluindo porque se ninguém vê quem eu sou realmente. Nas relações sociais, a invisibilidade costuma se manifestar de formas sutis. Essas pessoas muitas vezes estão presentes em grupos, mas raramente são o centro da conversa. Quando falam, podem ser interrompidas ou ignoradas, o que reforça o ciclo interno de silêncio. Em relacionamentos afetivos, tendem a aceitar migalhas emocionais, acreditando que não podem exigir mais. O medo de perder o pouco que recebem é maior do que o desejo de serem plenamente vistas. Isso cria vínculos desequilibrados, onde elas se doam demais e recebem de menos. Existe também um impacto profundo na forma como essas pessoas expressam emoções. Muitas aprendem a não demonstrar tristeza, raiva ou frustração, porque em algum momento essas emoções não foram acolhidas. Elas se tornam emocionalmente contidas, não por maturidade, mas por medo de serem ignoradas novamente. A mensagem interna é clara: não vale a pena sentir em voz alta se ninguém escuta. Assim, o sofrimento se internaliza, se acumula e muitas vezes se manifesta como ansiedade, sensação de vazio ou uma tristeza sem nome. É importante entender que a invisibilidade psicológica não significa ausência de impacto no mundo. Pelo contrário, muitas dessas pessoas são extremamente empáticas, observadoras e sensíveis.
Elas percebem detalhes que outros ignoram, justamente porque passaram a vida sendo ignoradas. Desenvolvem uma escuta profunda, uma capacidade de compreender o outro com intensidade, mas raramente recebem o mesmo em troca. Isso gera um desgaste emocional significativo, pois elas se tornam apoio para muitos, mas raramente são apoiadas. Outro ponto crucial é que a invisibilidade não é apenas social, ela é internalizada. Mesmo quando alguém oferece atenção genuína, a pessoa invisível pode ter dificuldade em acreditar. Pode desconfiar, minimizar ou até rejeitar esse cuidado porque ele entra em conflito com a identidade construída ao longo dos anos. Existe uma voz interna que diz que aquilo não é real, não vai durar ou não é merecido. Assim, a pessoa permanece presa ao papel que aprendeu a desempenhar, mesmo quando as circunstâncias começam a mudar. A psicologia das pessoas que se sentem invisíveis também revela uma luta constante entre o desejo de ser vista e o medo de se expor. Existe uma vontade profunda de ser reconhecida, validada, compreendida, mas junto com ela vem o medo da rejeição, do julgamento e do abandono. Esse conflito gera paralisia. A pessoa não se aproxima totalmente, mas também não se afasta. Vive em um meio termo emocional, sempre presente, mas nunca inteira. Com o passar dos anos, essa invisibilidade pode gerar uma sensação de vida não vivida, como se o tempo estivesse passando, mas a pessoa não estivesse realmente participando. Ela observa os outros construindo histórias, sendo lembrados, deixando marcas, enquanto sente que sua própria existência é facilmente esquecida. Isso não é vaidade, é uma necessidade humana básica de pertencimento e reconhecimento. Ser visto é ser validado como alguém que existe e importa. Esse primeiro olhar sobre a psicologia da invisibilidade mostra que não se trata de fraqueza, timidez ou falta de esforço. Trata-se de uma adaptação psíquica a ambientes onde a presença não foi reconhecida. A invisibilidade é aprendida, reforçada e, infelizmente, normalizada por quem a vive. Entender isso é o primeiro passo para romper o ciclo, mas essa compreensão ainda é apenas o início de algo muito mais profundo, que envolve identidade, vínculos e a reconstrução do valor próprio. No segundo nível da psicologia das pessoas que se sentem invisíveis, é preciso entender como esse sentimento começa a se infiltrar na identidade adulta e passa a influenciar escolhas, comportamentos e até sonhos. Depois que a invisibilidade deixa de ser apenas uma experiência externa e se transforma em uma crença interna, o indivíduo passa a viver de acordo com essa narrativa silenciosa. Ele não apenas sente que não é visto, ele passa a agir como alguém que não espera ser visto. Esse processo acontece de forma quase imperceptível. A pessoa começa a evitar situações onde poderia se destacar, não porque não seja capaz, mas porque não acredita que sua presença será valorizada. Surge uma tendência à autossabotagem sutil. O indivíduo não se coloca totalmente em oportunidades, não se expressa por completo em conversas, não se mostra por inteiro em relações. Existe sempre uma parte contida, guardada, como se revelar demais fosse um risco emocional grande demais para correr. Psicologicamente, isso está ligado a esquemas de desvalorização e abandono. Quando alguém cresce sentindo que sua presença não gera impacto emocional nos outros, o cérebro cria atalhos cognitivos que reforçam essa percepção. Qualquer situação ambígua é interpretada como prova de invisibilidade. Se alguém não responde uma mensagem rapidamente, a conclusão não é que a pessoa estava ocupada, mas que o remetente não é importante. Se uma ideia não recebe atenção imediata, a interpretação é que ela não tem valor. Esses pensamentos não surgem do nada. Eles são fruto de anos de experiências que ensinaram o cérebro a esperar o pior. Com o tempo, a invisibilidade começa a moldar os relacionamentos mais íntimos. Muitas dessas pessoas entram em vínculos onde ocupam o papel de quem entende, acolhe e se adapta. Elas se tornam excelentes em ler o outro, mas péssimas em serem lidas. Em relações amorosas, é comum que se envolvam com parceiros emocionalmente indisponíveis, porque isso confirma a narrativa interna de que elas precisam se contentar com pouco. Quando recebem atenção plena, podem até se sentir desconfortáveis, como se aquilo não fosse familiar ou seguro. Existe também uma dificuldade profunda em estabelecer limites. A pessoa invisível muitas vezes acredita que dizer não é arriscado demais, pois pode levar ao afastamento. Como já se sente facilmente substituível, ela evita conflitos, engole desconfortos e aceita situações que não gostaria de viver. Isso cria um acúmulo interno de frustração e ressentimento que raramente é expresso. Por fora,
Ela parece tranquila. Por dentro, carrega a sensação de estar sempre se diminuindo para caber no espaço que lhe é oferecido. Outro aspecto importante é a relação dessas pessoas com a própria voz. Não apenas a voz literal, mas a voz simbólica. Opiniões, desejos e necessidades são frequentemente minimizados. Muitas aprenderam que expressar o que sentem não gera resposta, então preferem o silêncio. Esse silêncio, porém, não é paz. É uma forma de anestesia emocional. A pessoa não deixa de sentir. Ela apenas aprende a sentir sozinha. No ambiente profissional, a invisibilidade também se manifesta de forma intensa. Pessoas que se sentem invisíveis tendem a trabalhar muito e a parecer pouco. Elas entregam resultados, assumem responsabilidades, mas raramente se colocam como protagonistas. Podem ter medo de se autopromover, de reivindicar reconhecimento ou de se posicionar com firmeza. Existe uma crença de que, se forem boas o suficiente, alguém vai notar. Quando isso não acontece, o sentimento de injustiça se mistura com a confirmação interna de desvalor. Essa dinâmica gera um desgaste emocional significativo. A pessoa começa a sentir que está sempre dando mais do que recebe, em todas as áreas da vida. Isso pode levar a episódios de exaustão emocional, sensação de vazio ou até sintomas depressivos. Mas, como já aprendeu a não ser vista, muitas vezes esse sofrimento também passa despercebido pelos outros. A dor se torna silenciosa, interna e contínua. Um ponto crucial é que a invisibilidade não significa ausência de desejo de conexão. Pelo contrário, essas pessoas desejam profundamente serem vistas, compreendidas e reconhecidas. O problema é que, após tantas experiências frustradas, o desejo vem acompanhado de medo. Medo de tentar de novo e se decepcionar. Medo de se expor e não receber resposta. Medo de confirmar aquilo que já dói por dentro. Então a pessoa vive em um estado de espera. Espera ser escolhida, espera ser notada, espera que alguém finalmente enxergue quem ela é, sem que precise implorar por isso. Existe também uma relação complexa com a autoimagem. Muitas pessoas invisíveis têm dificuldade em reconhecer suas próprias qualidades. Elas sabem racionalmente que têm valor, mas emocionalmente não sentem isso. O elogio não entra, escorre. O reconhecimento é minimizado. Qualquer falha, por menor que seja, ganha um peso enorme. A identidade fica fragilizada, sempre dependendo do olhar externo para se sustentar, mesmo quando esse olhar quase nunca vem. Com o passar do tempo, algumas desenvolvem uma postura de resignação. Não é exatamente desistência, mas uma adaptação triste. A pessoa passa a acreditar que nasceu para ficar à margem, para observar mais do que viver, para apoiar mais do que ser apoiada. Esse pensamento pode ser perigoso porque transforma um padrão aprendido em destino. E quando algo vira destino, a possibilidade de mudança parece distante. No entanto, é justamente aqui que surge uma fresta importante de consciência. Quando a pessoa começa a perceber que a invisibilidade não é quem ela é, mas algo que aconteceu com ela, uma mudança interna começa a se formar. Essa percepção ainda é frágil, quase tímida, mas é poderosa. Ela permite que o indivíduo questione narrativas antigas e comece a observar seus comportamentos com mais compaixão. Não como alguém quebrado, mas como alguém que se adaptou para sobreviver emocionalmente. Reconhecer esse padrão não significa que a dor desaparece imediatamente, mas abre espaço para novas escolhas. Pequenos movimentos de autoafirmação, expressões honestas de sentimento, tentativas cautelosas de ocupar espaço. Cada uma dessas ações desafia a antiga crença de invisibilidade. É um processo lento, mas profundamente transformador, porque envolve reconstruir a relação consigo mesmo antes de exigir algo do mundo. Se em algum momento você se identificou com essas descrições, saiba que esse conteúdo existe justamente para trazer consciência e nomear experiências que muitas pessoas vivem em silêncio. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, acompanhar esse conteúdo até o fim pode ser um passo importante para enxergar aquilo que talvez nunca tenha sido validado antes. No estágio mais profundo da psicologia das pessoas que se sentem invisíveis, o que está em jogo já não é apenas a relação com os outros, mas a relação com a própria existência. Depois de anos vivendo com a sensação de não ser percebido, o indivíduo começa a experimentar algo ainda mais delicado, a dúvida silenciosa sobre se sua presença realmente faz diferença no mundo.
Não é um pensamento racional formulado com clareza, mas um sentimento difuso que acompanha o dia a dia, como um ruído de fundo emocional que nunca se apaga completamente. Essa sensação costuma aparecer em momentos de pausa, quando o barulho externo diminui, quando não há tarefas urgentes, quando o indivíduo se encontra sozinho consigo mesmo. É nesse espaço que a invisibilidade se transforma em um vazio existencial. A pessoa pode olhar para a própria história e sentir que passou despercebida, que suas dores não foram reconhecidas, que seus esforços não deixaram marcas claras. Surge então uma tristeza diferente, menos explosiva e mais pesada, como se a vida tivesse sido vivida em silêncio demais. Muitos começam a se perguntar quem seriam se tivessem sido vistos desde cedo. Essa pergunta não vem com raiva, mas com melancolia. Há um luto implícito pela versão de si que poderia ter existido em um ambiente mais responsivo, mais atento, mais validante. Psicologicamente, esse luto é real, mesmo que nunca tenha sido nomeado. É a dor de perceber que parte do potencial emocional foi contida, não por falta de capacidade, mas por falta de espelho humano. A invisibilidade prolongada também afeta a forma como a pessoa se percebe no tempo. Passado, presente e futuro se tornam difusos. O passado é lembrado como uma sequência de situações em que a pessoa esteve presente, mas não foi central. O presente é vivido com uma sensação de suspensão, como se algo importante ainda fosse começar. O futuro, muitas vezes, é imaginado de forma vaga, porque projetar-se exige acreditar que se é relevante o suficiente para ocupar um espaço adiante. Em termos psicológicos, isso pode gerar uma desconexão profunda do próprio desejo. Pessoas que se sentem invisíveis frequentemente têm dificuldade em responder à pergunta sobre o que realmente querem. Não porque não tenham desejos, mas porque aprenderam a silenciá-los cedo demais. O desejo foi associado à frustração. Então o psiquismo encontrou uma solução defensiva: diminuir o querer para diminuir a dor. Com o tempo, essa estratégia se cristaliza e a pessoa passa a viver de forma funcional, mas pouco vital. Existe também uma relação complexa com a solidão. Muitas dessas pessoas não estão sozinhas no sentido literal, mas se sentem sozinhas emocionalmente. Estão cercadas de gente, cumprem papéis sociais, mantêm conversas, mas sentem que ninguém realmente as acessa. Isso cria uma solidão acompanhada, que é uma das formas mais dolorosas de isolamento. A pessoa não sente falta apenas de companhia, mas de reconhecimento profundo. Em alguns casos, a invisibilidade pode levar a uma forma silenciosa de desesperança. Não aquela desesperança explícita, dramática, mas uma sensação constante de que nada muda de verdade. A pessoa até tenta se reinventar, mudar comportamentos, se expor um pouco mais, mas se qualquer tentativa não gera resposta imediata, o antigo sentimento retorna com força. Isso reforça a crença de que o esforço é inútil e que o apagamento é inevitável. Por outro lado, é nesse nível profundo que também pode surgir um movimento interno poderoso. Quando a pessoa começa a perceber que sua invisibilidade não é uma prova de inexistência, mas um reflexo de contextos emocionais falhos, algo começa a se reorganizar internamente. Essa percepção não acontece de forma grandiosa. Ela surge em pequenos insights, em momentos de autoobservação, em leituras, reflexões ou experiências pontuais de ser vista de verdade, mesmo que por pouco tempo. Esse despertar interno não elimina a dor passada, mas muda a direção da relação consigo mesmo. A pessoa começa a se tratar com mais legitimidade, passa a validar suas próprias emoções, mesmo quando ninguém mais o faz. Aprende, ainda que lentamente, que ser visto começa por se reconhecer como alguém que existe plenamente, independentemente do olhar externo. Essa é uma mudança profunda porque desloca o centro de validação do mundo para dentro. Isso não significa isolamento ou indiferença ao outro, significa criar uma base interna mais sólida. Quando a pessoa começa a se enxergar, ela passa a escolher melhor onde e com quem se expor. Não tenta mais ser vista por todos. Busca ser vista por quem realmente pode enxergar. Essa seletividade não é frieza, é maturidade emocional construída a partir da dor. Outro aspecto importante é que, ao ressignificar a invisibilidade, muitos desenvolvem uma sensibilidade existencial rara. Passam a enxergar os invisíveis do mundo. Percebem quem fala pouco, quem se apaga, quem está presente mas não é notado. Isso pode gerar uma empatia profunda, mas também um senso de propósito silencioso. A própria dor se transforma em lente para compreender o outro não como salvador, mas como alguém que reconhece.
Ainda assim, o processo não é linear, há recaídas emocionais, momentos em que a antiga sensação retorna com força, especialmente em situações de rejeição ou indiferença. Nesses momentos, a diferença não está em não sentir, mas em não se definir completamente por isso. A pessoa começa a perceber que o sentimento de invisibilidade é um estado emocional, não uma sentença ontológica. Ele vem e vai, mas não define a totalidade do ser. Com o tempo, essa mudança interna pode se refletir externamente. A postura muda, a forma de falar muda, a maneira de ocupar espaços muda. Não de forma forçada ou performática, mas natural. Quando alguém começa a se ver, o corpo comunica isso. O olhar se sustenta mais, a voz encontra mais firmeza, os limites se tornam mais claros. E, curiosamente, isso tende a gerar mais respostas do ambiente. Não porque a pessoa finalmente agradou, mas porque passou a existir de forma mais integrada. No nível mais profundo, superar a sensação de invisibilidade não significa ser constantemente notado, elogiado ou reconhecido. Significa não depender disso para existir com dignidade interna. É entender que ser visto é importante, mas não pode ser a única fonte de valor. É aceitar que algumas pessoas nunca verão, não por maldade, mas por limitações próprias. E isso deixa de ser uma ferida aberta para se tornar apenas uma realidade. A psicologia das pessoas que se sentem invisíveis revela, no fim, uma verdade dura e, ao mesmo tempo, libertadora. Ninguém nasce invisível. Pessoas se tornam invisíveis quando suas emoções não encontram espelho. E aquilo que foi aprendido pode, com tempo e consciência, ser desaprendido. Não para se tornar alguém barulhento ou central, mas para se tornar alguém inteiro. Quando a pessoa começa a se reconhecer como alguém que existe, sente, deseja e importa, mesmo que silenciosamente, algo essencial se reorganiza. A vida deixa de ser apenas suportada e começa, aos poucos, a ser habitada. Não com promessas grandiosas, mas com presença real, e talvez isso seja o oposto mais profundo da invisibilidade. Não ser visto por todos, mas finalmente estar presente para si mesmo.